Vamos falar deste PSG e Flamengo, uma visão de como chega a equipe francesa para essa final com a equipe brasileira. E hoje o vídeo é para falar um pouquinho de como chega esse PSG, dos cenários em que eu acho que o PSG pode se complicar, quem está disponível, quem não está disponível. Então vem comigo. Vamos lá. PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira. Estamos falando do que é, para mim, a melhor equipe de 2025, que é o PSG. Venceu a Liga dos Campeões com muitos méritos, com uma equipe muito coletiva e também com muitos destaques individuais. Óbvio que é futebol, sim, tudo pode acontecer, mas na minha cabeça tem alguns cenários, em especial 2 cenários, em que o Flamengo pode se aproveitar. São as fraquezas, digamos assim, deste PSG para o jogo de quarta-feira, mas obviamente é um PSG que tem muita força. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como eu vejo esse PSG chegando para a final. Inicialmente, a principal coisa é quem está disponível, quem viajou, né? A partir daí a gente entende como é que o PSG pode jogar. O PSG foi para Doha com apenas um desfalque, que é o do Hakimi, lateral direito, que para mim é o melhor lateral direito do mundo neste momento. Ele teve uma lesão e volta só no início do ano que vem, então não está disponível, nem viajou, tá? Inclusive se preparando para jogar a fase final, uma parte já avançada da Copa Africana de Nações com o Marrocos. Tirando o Hakimi, o PSG tem todo o seu elenco à disposição, uma raridade nesta temporada. O Luiz Henrique não teve, na verdade, um momento com apenas um titular lesionado. Assim, foi uma temporada realmente de muita lesão para esse PSG, que, vamos lembrar, não teve pré-temporada, né? Treinou 4 dias antes, apenas por 4 dias antes de estrear na temporada na Supercopa contra o Tottenham, que venceu. Então, nesse sentido, é muito bom momento para o Luiz Henrique, mas alguns jogadores estão voltando de lesão, estão ainda, a gente está na dúvida se vai ser titular ou não, então temos sim algumas dúvidas em relação à equipe deste PSG. Dos titulares, a gente tem com absoluta certeza em campo o Nuno Mendes na lateral esquerda, que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. No gol, eu diria que vai o Chevalier, que é o titular desse PSG, mas é um goleiro que substitui o Donnarumma, que embaixo das traves, hoje em dia, não é o mesmo goleiro que o Donnarumma foi na reta final da temporada passada. É um bom goleiro, mas que não vive o seu auge no PSG, tem tido algumas falhas, assim, a torcida ainda não está 100% confiante nele, então a gente fica de olho para ver se o Safonov, que foi titular nas últimas partidas porque o Chevalier estava lesionado, foi bem, mas ainda assim diria que é o Chevalier que vai entrar em campo. Na dupla de zaga, a gente vai ter com certeza o Pátio, que é o lateral, o zagueiro esquerdo, e que assim, ele caiu como uma luva neste PSG, é titular absoluto ao lado do Marquinhos. O Marquinhos aí sim é dúvida se vai ser titular. Ele sentiu no intervalo do jogo contra o Atlético Bilbao. Inicialmente até parecia ser algo mais sério, mas o PSG informou que não teve lesão. Ele participou do treinamento nesta segunda-feira, mas obviamente no final de semana não estava disponível, teve uma fadiga, foi diagnosticado isso, né, e não uma lesão, uma sobrecarga ali. Então a gente não tem certeza ainda se o Marquinhos vai ser titular. Se não for o Marquinhos, o que seria muito importante, é o capitão deste PSG, o jogador mais velho, inclusive, do PSG, o mais experiente, com 30 anos. Então é um jogador que, sim, obviamente fará falta, não só por ser um bom zagueiro, mas por toda a sua liderança em campo. Se não for ele, é o Zabarni, que é um zagueiro que chegou agora na janela, mas para essa temporada, mas que vem fazendo muito bem o seu papel, tá? É um bom zagueiro, não tem a mesma liderança e a mesma importância em campo que o Marquinhos, mas é um zagueiro que está sendo preparado para ser um titular do PSG e fez muitos jogos na temporada, porque o Marquinhos tem sido bastante poupado em jogos do campeonato francês. No meio-campo, a gente vai ter o meio-campo titular do PSG, e essa é uma belíssima notícia para os torcedores do PSG, porque é a grande alma desse time. E, para mim, os 2 melhores jogadores da temporada estão no meio-campo deste PSG. Na temporada passada, eu acho que a gente teve
os atacantes, especialmente na segunda metade, né, gente, se destacando bastante, mas nessa temporada, para mim, os dois melhores jogadores do PSG são Vitinha e João Neves, junto com o Nuno Mendes também, mas assim, a temporada do Vitinha e do João Neves é espetacular, além deles, o Fábio Ruiz, esse é o trio de meio campo do PSG. No ataque, a gente tem algumas dúvidas justamente por conta dessas lesões que eu estava falando, com alguns jogadores retornando. O Dembélé tá disponível, o Desiré Doué tá disponível, o Kvaratskhelia tá disponível, o Barcola tá disponível, os atacantes do PSG estão todos disponíveis. Mas o Dembélé volta de duas partidas sem entrar em campo por conta de uma gripe muito forte, e ele não foi nem relacionado nas últimas duas partidas do PSG, participou do treinamento, mas considerando que antes dessas duas partidas ele vinha se recuperando de pequenas lesões, para vocês terem uma ideia, a última vez que o Dembélé fez mais de 60 minutos em campo com o PSG, isso foi no dia 29 de outubro, então ele passou novembro inteiro e esse início de dezembro sem atuar mais de 60 minutos, 12 minutos ali, 15 minutos aqui, 13 minutos ali, ele não teve uma sequência de jogos e nas últimas duas partidas teve essa gripe pesadíssima e ficou duas partidas de fora. Liga dos Campeões e no final de semana do Campeonato Francês. Então, é um jogador que eu não acredito que vai ser titular por conta dessa reta final aí de novembro, início de dezembro, muito picotada. Então, é o melhor jogador do mundo atualmente. Ele é muito importante pro perde e pressiona do PSG, que para mim é a característica, inclusive, que eu mais gosto desse PSG. E para mim é a mais marcante, é a que mais faz esse PSG ter uma identidade e ter sido tão forte. E o Dembélé é muito importante nisso, mas dificilmente ele vai ser titular. E aí a gente deve ter na esquerda o Kvaratskhelia, que é um jogador que tá demorando a engrenar na temporada. Acho que no Campeonato Francês ele tá devendo alguma coisa. Ele teve muitos momentos que ele poderia ter se tornado mais protagonista com a ausência por conta de lesão do Dembélé, do Desiré Doué. Então acho que ele tinha que ter dado um passo a mais, mas é um jogador que cresceu nos últimos jogos, voltou a marcar gols, enfim, teve aqueles momentos mais de magia, né, do Kvaratskhelia, do Kvaradona, como se falava muito na Itália, que a gente viu muito na reta final da temporada passada com o PSG. Então, se esse Kvaratskhelia aparecer, esse sim é um grandíssimo jogador e pode ser muito perigoso. Vamos ver se vai ser esse Kvaratskhelia que vai aparecer. Como o Dembélé não deve ser titular, a gente deve ter o Desiré Doué no meio, fazendo o falso 9, e na direita o Barcola. Por que o Desiré Doué vai para o meio? Porque o Desiré Doué teve, outra boa notícia para os torcedores do PSG, 45 minutos no final de semana. No final de semana, o Luiz Henrique poupou a equipe, e eu já vou falar um pouco sobre a diferença do PSG na Ligue 1 e na Liga dos Campeões. E o Desiré Doué fez 45 minutos do jogo no final de semana, marcou gol, foi muito bem. Ele vinha voltando de lesão, tinha tido alguns minutinhos contra o Atlético Bilbao, mas voltava de uma lesão do dia 29 de outubro. Inclusive o mesmo jogo o último jogo que o Dembélé fez mais de 60 minutos em campo. Então a boa notícia é que o Desiré Doué está de volta e já com mais tempo de jogo que o Dembélé. Por isso eu acho que ele vai ser o falso 9, e aí na direita a gente vai ter o Barcola, que é um jogador de muita velocidade. E lembrando assim, gente, são esses três. Falei essas posições, mas se preparem para troca e movimentações em todo momento, tá? É muito difícil eles começarem um jogo de um lado e terminarem do mesmo lado. Assim, 15 minutos de jogo, o Luiz Henrique já manda alternar, 30 minutos de jogo já mudou tudo de novo. Os três atacantes da frente do PSG têm uma liberdade muito grande para fazer essa movimentação, e é inclusive uma das forças desse PSG, porque confunde muito as defesas adversárias. Então, o Barcola é um jogador que tem muita velocidade, mas que está devendo nas finalizações, e já vou falar um pouquinho sobre este cenário de finalizações, que para mim é um dos caminhos, um dos cenários em que
o Flamengo pode se beneficiar. Eu não vou falar tanto dos destaques aqui, de como esse PSG joga, porque eu acho que no fim das contas é algo que a gente já conhece muito bem, né? Para mim, a melhor coisa que esse PSG sabe fazer, e a maior característica deste PSG, é a qualidade com que o PSG faz esse perde e pressiona, né? A rapidez com que o PSG pressiona após perder a bola. Todos os jogadores fazem isso. O Kvaratskhelia, por exemplo, e o Dembélé também, mas, enfim, falei que faz uma temporada picotada, é um jogador muito importante nesse sentido. Então, os atacantes perdem a bola e eles mesmos começam essa pressão. Jogadores de meio campo nem precisa falar. Então, é algo muito forte neste PSG e, para mim, é uma característica muito grande. E aí, obviamente, ataque em profundidade, a qualidade dos jogadores, velocidade, enfim, tudo isso aí eu acho que já está muito claro na cabeça de vocês. O que eu queria falar sobre os pontos, antes de falar dos pontos fracos do PSG, é só fazer uma observação de por que é esse PSG mais titular que vai entrar em campo. Existe, e eu tenho lido muito, de que se tem em algum momento para o Flamengo ganhar do PSG, se tem uma oportunidade, é este momento de agora em que o PSG não vai tão bem na Liga 1, não é líder da Liga 1, está irregular e tal. E aí eu quero fazer uma observação que existem 2 PSGs na temporada, gente. O PSG que está na Liga 1 e o PSG que está na Liga dos Campeões. Inclusive, passamos de 10 minutos de vídeo, vou pedir para você deixar o like aqui, e se você está curtindo, e se você, claro, quer me dar este apoio aqui, deixando o seu like e comentários também. O PSG da Liga 1 é um PSG reserva, não é um PSG titular. Se a gente pega os 10 primeiros jogadores, os 10 jogadores que mais atuaram, que têm mais minutos na Liga 1, 8 desses jogadores são jogadores reservas. Então, o PSG que está na Liga 1 é um PSG reserva. É o PSG do Mbappé, é o PSG, um garoto de 18 anos, é o PSG do Zaïre Emery, que só agora vai virar titular, quer dizer, agora está sendo titular enquanto o Hakimi não está, mas não é titular deste PSG, do Mayulu, que é um jogador que foi apresentado para todo mundo na final da Liga dos Campeões, marcando um dos gols do 5-0 em cima da Internacional, mas que é um garoto da base que também não é titular deste PSG. Lee Kang-in, um jogador que não é titular deste PSG, é um dos jogadores com mais minutos na Liga 1. Então, o PSG da Liga 1, o PSG que tem, sim, alguns jogos bem mornos, modorrentos, chatos, em que não falta não só, assim, intensidade, mas muitas vezes falta até, sabe, eficácia e etc. na Liga 1. Não é este PSG que entra em campo na Liga dos Campeões. O PSG da Liga dos Campeões, se a gente faz o mesmo exercício dos jogadores mais utilizados, dos 10 jogadores mais utilizados de linha, que tem mais minutos na Liga dos Campeões, 8 desses jogadores são os titulares, os considerados titulares do PSG. E só tem esses 2 aí por conta das lesões, porque senão, obviamente, a gente teria uma Liga dos Campeões com tudo de melhor que o PSG tem. Eu acho que o PSG que vai entrar em campo quarta-feira é este PSG da Liga dos Campeões e não o PSG da Liga 1, o que dificulta muito a vida do Flamengo, porque se este PSG da Liga dos Campeões faz uma grande partida, é muito difícil, não para o Flamengo, mas para qualquer equipe do futebol mundial bater. É um PSG que é terceiro colocado na fase de liga da Champions, que bateu o Barcelona com jogadores reservas, que fez 7 gols em cima do Bayer Leverkusen, fez 5 gols no Tottenham, mas que também fez um 0-0 com o Atlético Bilbao, e tá aí um dos cenários em que eu acho que o Flamengo pode se aproveitar. Para mim são 2 cenários em que... E aí, gente, eu vou deixar para vocês, que são torcedores do Flamengo e estão por aqui, avaliarem se o Flamengo pode ou não fazer isso. Porque eu assisto algo de futebol brasileiro, mas não é a minha prioridade. E, inclusive, acho que o último jogo do Flamengo que eu assisti... Não, eu até assisti os jogos... uma parte também dos jogos agora no Intercontinental. Mas o último jogo que eu assisti do Flamengo, assim, concentrada, assistindo, prestando atenção, foi contra o Bahia. E o Bahia ganhou, que eu sou torcedora do Bahia. Então, eu vou deixar para vocês analisarem
se o Flamengo é capaz ou não de fazer isso. O Flamengo é uma grande equipe, tem muitos jogadores experientes, com qualidade. A Arrascaeta faz uma temporada espetacular, eu sei de tudo isso. Mas o limite e a intensidade que o Flamengo pode colocar em campo, eu vou deixar essa análise para vocês e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. O primeiro ponto fraco do PSG, e aí tem a ver muito com o jogo contra o Bayern de Munique, que é a única derrota do PSG nessa Liga dos Campeões, é que o PSG tem fragilidade quando ele é pressionado, quando o outro time faz o que ele normalmente faz de melhor, que é esse perde e pressiona imediato e com muita intensidade. O Bayern de Munique fez isso no primeiro tempo contra o PSG e, assim, dominou o PSG ficou perdido em campo, a zaga ficou perdida em campo e este é um cenário em que, se a equipe consegue fazer isso, e aí, repito, o Flamengo é capaz de fazer isso durante 90 minutos de jogo, fazer esse perde e pressiona com essa intensidade física que o Bayern de Munique fez, porque o Bayern de Munique perdeu, o PSG perdeu por 2-1, segundo tempo o PSG joga bem melhor, porque, enfim, também tem jogador expulso do Bayern de Munique, mas a questão é preciso, para vencer o PSG, é preciso fazer isso 90 minutos. O Flamengo tem essa capacidade física e também como proposta de jogo. Se tiver e se conseguir, é um bom cenário em que o Flamengo pode, especialmente num primeiro tempo, o PSG marca mais gols no segundo tempo, normalmente o PSG é melhor no segundo tempo, o Flamengo pode conseguir ali fazer um 1-0, um 2-0, desbaratinar a defesa do PSG. Mas precisa fazer um perde e pressiona perfeito. Porque se o PSG pega essa bola em profundidade, com a velocidade que tem, com que Kvaratskhelia, Barcola, Desiré Doué, é gol do PSG. E o outro cenário, que obviamente nunca um cenário não está desconectado do outro, é que o PSG nessa temporada, a gente pode olhar o ataque do PSG com um copo meio cheio ou um copo mais vazio. O copo meio cheio é que muitos jogadores do PSG marcam gols. Por exemplo, no campeonato francês, 17 jogadores do PSG já balançaram as redes. Nas grandes equipes, nas grandes ligas, nenhuma outra equipe, Bayern de Munique, Barcelona, Arsenal, Manchester City, nenhuma dessas equipes tem 17 jogadores tendo marcado gols. Então, o PSG é uma equipe coletiva, é uma equipe em que muita gente marca, em que muita gente gira e por aí vai. Mas, a verdade, vendo o copo menos vazio, e eu acho que para você, por exemplo, fazer uma grandíssima temporada como a passada, ser campeão de Liga dos Campeões, você precisa ter esse copo mais cheio do que meio cheio do que meio vazio. Os atacantes do PSG nessa temporada, e sim, as lesões influenciam, porque obviamente Dembélé jogou muito menos. Então, obviamente que ele vai marcar menos. Desiré Doué também teve lesão, então é claro que ele teve menos tempo de jogo. Mas os atacantes que tiveram mais tempo em campo não fazem uma grande temporada em termos de poder de decisão. Barcola, Kvaratskhelia, Mayulu, tô pegando aqui, né, os que estão sendo mais titulares por conta das lesões. São jogadores que estão devendo no ataque. Pra gente ter uma ideia, e eu acho essa estatística bem interessante, pra gente ver a artilharia do PSG, incluindo todas as competições, tá? Atualmente, o artilheiro do PSG é o Gonçalo Ramos, que é um jogador reserva. E ele tem 6 gols. É muito pouco. A gente tá vendo os atacantes, os centroavantes, os artilheiros das outras grandes equipes da temporada, gente, passando de 20, 30 gols. Vamos pegar aí Harry Kane, Mbappé, Haaland, quem mais? Se a gente for pro Barcelona, bom, é que o Barcelona eu ia pegar o Rafinha, mas o Rafinha também teve lesão, né? Mas, por exemplo, a briga pela chuteira de ouro na temporada, a gente tem, deixa eu abrir aqui, o 25, 26, Harry Kane, e aqui são só em campeonato
nacional, tá? Mas, por exemplo, Harry Kane já tem 18, Haaland tem 17, Mbappé 17, aí aqui vai outras ligas, as outras ligas aí aqui eu já não vou entrar tanto no mérito não, mas que mais? O Ferran Torres tem 11 gols no Barcelona, e aqui, repito, pegando só os campeonatos nacionais e tô pegando os principais times, tá? Mas, por exemplo, o Esteban Lepaul, do Rennes, tem 9 gols no campeonato francês. Então, assim, os atacantes do PSG estão devendo. Voltando, então, o Gonçalo Ramos tem 6 gols na temporada e é um jogador reserva. O vice-artilheiro do PSG tem 5 gols marcados e é o João Neves, que é um jogador de meio campo. Aí depois dele vem o Barcola, o Barcola também tem 5 gols marcados. Então os dois, na verdade... não, desculpa, gente. O João Neves tem 6 gols marcados e o Ramos tem 7, tá? Então bota um golzinho a mais para cada um. João Neves, vice-artilheiro do PSG, o meio-campista, tem 6 gols marcados. O Barcola, empatado com o Kvaratskhelia, que aí sim são os dois atacantes, cada um só tem 5 gols na temporada. Então, aí vem depois o Vitinha também com 5 gols marcados. E aí depois vem o Nuno Mendes com 4 gols marcados, e assim, um lateral. O lateral do PSG tem 2 gols a menos do que o artilheiro do PSG, que é os 3 gols a menos que o Gonçalo Ramos, artilheiro do PSG, que é um jogador reserva. Então, assim, são números, para mim, preocupantes. Ainda que a gente entenda que tem a parte coletiva de que é um PSG que gira muito a bola, que tem muitos jogadores tendo presença na área, que é coletivo. Os atacantes do PSG precisam melhorar. Então, num cenário que eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Atlético Bilbao, em que Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia são jogadores que estão devendo. Eles não... O PSG finaliza bastante. A gente vai para os jogos do PSG com 20, 25 finalizações e 0 gols, com a expectativa de gols de 2, de 3 e 0 gols ou 1 gol marcado. Então, esse é um cenário que o Flamengo, fazendo a sua parte, pode se aproveitar de uma fraqueza que eu tenho visto deste PSG na temporada. Então, assim, sim, é possível. O Flamengo tem qualidade para isso. Eu acho que se o PSG fizer uma grande partida, não dá para o Flamengo vencer, mas é muito possível que o PSG não faça uma grande partida. E obviamente que vai ter o mérito do Flamengo em não deixar o PSG fazer uma grande partida. E aí, obviamente, depois a gente vai entender o quanto que influenciou, o quanto que não, mas aí só pós-jogo. Para mim, é um 70% para o PSG, 30% Flamengo. Repito, o PSG da Liga dos Campeões, que eu acho que é o PSG que vai entrar em campo, é muito difícil de ser vencido, mas pode acontecer. É isso, gente. Quero pitacos de vocês, palpites de vocês. Se tiverem mais dúvidas, inclusive, sobre o PSG, quiserem bater papo aqui nos comentários, também fiquem à vontade. E quarta-feira, depois do jogo, eu volto para fazer uma análise também do resultado entre PSG e Flamengo. Não sai do vídeo sem deixar o like, porque super me ajuda. E atenção, se inscreve no canal. Tchau, gente.